3 lições que aprendi com Quem Matou Sarah. Fala pessoal, eu assisti o primeiro episódio da série Quem Matou Sarah, que está hoje entre as mais vistas na Netflix no Brasil, e tirei algumas lições para mim. E a primeira delas é que a gente precisa de ter metas intermediárias não relacionadas diretamente à nossa meta. Estranho isso, mas deixa eu explicar. Quando o principal personagem lá do Quem Matou Sarah, que é o irmão da Sarah, sai da prisão, ele sai da prisão com um desejo enorme de vingança para saber quem matou Sarah. Aliás, ele já imaginava que sabia quem matou Sarah, então ele queria matar quem matou Sarah e a família de quem matou Sarah. Só que ele fica o tempo inteiro na prisão fazendo o quê? Estudando internet. E o que tem a ver com isso, estudar internet, se o que ele queria mesmo é matar o cara? O que ele percebeu é que um passo intermediário para ele chegar a matar as pessoas era aprender internet. Era aprender internet para depois acessar os sistemas remotamente, fazer ameaças, pegar informações e tudo mais. E isso para mim ficou muito evidente, muito claro sobre a importância de a gente colocar metas como, por exemplo, praticar esportes. Porque praticar esportes pode não estar diretamente relacionado talvez à minha meta de crescer na carreira, ou então à minha meta de ter um melhor relacionamento, mas isso ajuda. Isso é como se fosse uma meta intermediária que vai me dar mais força, vai me dar mais inteligência para tomar melhores ações em relação à minha meta. Entende? Que se eu focar diretamente, talvez, no que eu queira, talvez eu não consiga ter força suficiente para fazer aquilo. Assim como o personagem principal do Quem Matou Sarah, se pensasse o tempo inteiro só em bater na pessoa, enfiar uma faca no outro, talvez não conseguisse. Ele precisou de uma etapa intermediária, que era a internet. A outra ideia que eu achei interessante, uma outra lição, é que a gente precisa tomar cuidado com o nosso foco excessivo. Porque, segundo consta lá no primeiro episódio, o irmão da Sarah, ele ficou 18 anos na cadeia pensando em se vingar de uma pessoa específica que ele tinha certeza que era o assassino de Sarah. E aí depois que ele termina os 18 anos na prisão dele, que ele vai arrumar toda aquela vingança, que ele inclusive já começa a fazer algumas ameaças, aparece lá a foto dele, a imagem dele no cassino, acontece que ele recebe uma mensagem secreta que fala assim que quem matou Sarah, na verdade, foi outra pessoa, e essa mensagem secreta era de alguém que poderia ajudá-lo, pelo que parece, a perceber quem realmente matou Sarah. E aí é muito engraçado, porque assim, o cara, por mais que ele tenha ficado 18 anos na prisão, pensando que quem matou Sarah foi uma determinada pessoa, quando ele recebe a mensagem, ele fica num baque, sabe? Ele começa a levantar na cadeira, olhar para os lados, não tem certeza se é realmente aquilo que ele estava pensando que era verdade. E o que eu aprendi com isso, o que me lembrou isso, é que às vezes o foco excessivo nosso acaba cegando a gente para as outras possibilidades. Principalmente agora eu vou passar para um outro contexto até de empreendedorismo. Se sua meta for em relação a empreendedorismo, talvez você dar muita atenção para um determinado aspecto da sua empresa pode cegar você de entender outros aspectos que são muito importantes. Se você focar demais em uma determinada coisa, você pode se cegar para outras possibilidades que talvez sejam muito importantes ou talvez seja uma resposta muito diferente do que você estava imaginando, mas extremamente necessária. Então entenda que, às vezes, muito foco sufoca. E isso ficou bem evidente assim para mim, nesse primeiro episódio, onde ele percebeu que talvez quem tivesse matado Sarah não era quem ele imaginava. E a terceira ideia que eu trago para vocês é que fluidez não é sinônimo de que você tomou a decisão correta. No caso do filme, ele queria se vingar. E vamos partir do princípio que se vingar, nesse caso, não seria a melhor decisão. Talvez ele tivesse que fazer outras coisas. Então, nesse caso, ele recebeu a ajuda de uma pessoa misteriosa que deu dinheiro para ele se vingar. E ele aprendeu a internet durante a prisão e deu certo, porque ele conseguiu exatamente fazer o que ele queria no primeiro episódio com a internet. Mas eu me pergunto, será que o fato das coisas estarem fluindo, será que era a melhor decisão? Até porque, logo no primeiro episódio, que nem eu falei para vocês, ele é confrontado com a ideia que quem matou realmente Sarah não foi quem ele imaginava. Tá, o que eu trago para a vida disso é que, às vezes, a gente, na verdade, acha que as coisas estão indo bem, porque a gente está confortável, mas isso é simplesmente zona de conforto. Muitas vezes, para você se desenvolver, as coisas vão ter que ser um pouco difíceis. Não necessariamente o fato de ser difícil significa que você está errado.
Entende? Às vezes você realmente precisa se mudar e sair da sua zona de conforto, e isso vai envolver as pessoas reclamarem, isso vai envolver você ficar chateado com algumas coisas, ter que se esforçar além da conta. Moral da história, não necessariamente porque as coisas estão dando todas certinhas, de acordo com o que você planejava e imaginava, significa que você está indo para o caminho que você precisa. Talvez isso seja sinal justamente que você está na zona de conforto. Essas foram 3 lições que eu aprendi de Quem Matou Sarah, do primeiro episódio. Se você também conseguiu ter outra ideia, outra lição sobre essa série, escreve aqui embaixo que eu vou gostar muito de ler o seu comentário. E se gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.